Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Bate-Papo das Seis, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, no YouTube. Eu sou a Maria Tereza Marianelli e hoje eu vou apresentar o programa, tendo como convidada a doutora Nádia Lorenzoni, que vai falar para a gente sobre eleições 2024. Regras da eleição, regras jurídicas da eleição, que pode, o que não pode, propaganda eleitoral, muita coisa bacana nesse programa. Só que antes eu vou pedir para a produção colocar o quê? Nosso trânsito, né, gente? Porque hoje a gente quase não chegou aqui. Olha lá, Nádia, como a cidade está linda. Nossa, a nossa cidade é linda, né? É maravilhosa, toda iluminada, né? E lá na tela tá aparecendo o nosso telefone, né? O número do nosso WhatsApp. Se você quiser mandar qualquer pergunta sobre regras de direito eleitoral, regras de campanha eleitoral para a doutora Nádia, é só entrar em contato com a gente pelo 27 99808 3421, que a gente vai responder aqui ao vivo, não é isso, Nádia? Sim, boa noite a todos. Boa noite, Maria Tereza. Obrigado pelo convite. Imagina, é sempre um prazer ter você aqui. E regra de direito eleitoral é sempre difícil, né? É porque, assim, a justiça eleitoral é uma justiça que se renova, né? A cada 2 anos, a justiça eleitoral, ela tem novos atores, né? Nova composição, porque não tem uma justiça eleitoral de carreira. A gente não faz concurso para juiz eleitoral, para servidor de, né? Não tem um concurso de juiz eleitoral. Então, a cada 2 anos é uma renovação. E isso é bom, que tem uma oxigenação sempre, mas também deixa a gente, né, que atua no direito eleitoral sempre assim, focado no estudo, porque a cada 2 anos tem mudanças de entendimento, nós temos resoluções novas do Tribunal Superior Eleitoral que edita, e esse ano, para as eleições de 2024, foram editadas em maio. Então, nós tivemos que correr atrás para poder estudar, para a gente poder dar conta, né, dessa nova gama de regras. Mas o que eu não souber responder, a gente pede ajuda aos universitários, mas vamos lá. É isso aí. Então, Nádia, eu vou te pedir para se apresentar para o nosso telespectador, contar um pouco da sua carreira, como que é essa carreira aí no eleitoral? Então, meu nome é Nádia Lorenzoni, eu sou procuradora de carreira do município de Linhares e na advocacia privada, né, eu atuo no direito eleitoral e no direito urbanístico. O direito eleitoral eu me apaixonei também desde 2009 e a gente vem orientando candidatos, fazendo defesas, participando de campanhas, né, e contribuindo, né, com os nossos alunos, né, que eu também dei aula de direito eleitoral na faculdade. E a gente vem contribuindo, né, no estudo e também na defesa, né, da democracia, do Estado democrático, do direito do eleitor se manifestar e do direito também do candidato ser votado. Garantir a ele esse direito quando há uma impugnação do seu registro de candidatura ou quando ele tem algum problema de quitação eleitoral, algum problema que impeça o seu exercício, né, dessa possibilidade de ser candidato, de colocar à disposição do povo para ser um candidato, porque não é fácil se colocar nesse papel. E não é um papel fácil, né, o papel de eleito. Mas então é bem esse o papel do advogado eleitoral, né, que é a pergunta que né, o papel do advogado eleitoral nesse período e depois também, né, porque não para. Não, o advogado eleitoral, talvez as pessoas acham, né, que só tem no período das eleições, mas não é assim, né? As demandas, elas começam no período eleitoral, mas elas têm que tramitar, e essa tramitação não é célere. Às vezes um processo eleitoral dura 6 anos, né, a depender do conteúdo, né, do objeto da ação. Mas o advogado eleitoralista, ele atua desde o início, no registro de candidatura, fazendo o levantamento dos documentos necessários para que o candidato possa se inscrever. A gente vai olhar lá as condições de elegibilidade dele, se ele tem quitação eleitoral, se ele tem a idade adequada para concorrer àquela cadeira, né? Se ele tem afiliação partidária no período que a legislação exige. Então, a gente faz todo esse levantamento de documentação, tira a certidão também criminal,
para apresentação junto do registro de candidatura. O advogado tem que assinar a prestação de contas, né? Depois uma segunda fase. A gente até assiste programas das propagandas eleitorais. Para né? ver se estão cumprindo ou não. Sim, porque são muitas regras. E às vezes a gente entra em conflito até com o próprio candidato, porque parece que a gente está contra a campanha. Né? Porque quem diz o não? Não pode fazer, né? Quem diz o não é um advogado eleitoralista. Olha, a equipe de marketing é a melhor parte, que eles fazem a parte bonita, né? Eles apresentam para o candidato aquela coisa maravilhosa. Aí chega a equipe do jurídico e fala, não, isso não pode. Isso a legislação não permite. Isso você vai ter que cortar. O candidato olha para a cara da gente e fala que você está trabalhando para quem? É mais ou menos isso aí que acontece. O advogado, ele é o vilão da campanha. A gente que é advogado pode falar, mas é como a gente se sente, é como a gente se sente. Mas onde que o advogado não é vilão, né, Nádia? É uma profissão que a gente está ali para defender as pessoas, no entanto, a gente tem esse papel aí do não. Mas assim, a gente vai resguardando. A gente fala assim, olha só, você pode fazer isso, porque eu não decido, quem decide é o candidato, que ele é o dono, né? Ele é o protagonista. Só que se você fizer, você vai responder isso, você vai pagar multa, você pode ter complicações lá na frente. Então, você não precisa fazer o que o advogado eleitoralista te orienta, se você não quiser. Aí você assume os riscos. Então, a gente trabalha para isso, para proteger o candidato, porque o candidato não é técnico, né, gente? Ele quer partir para cima, né? Sim. O candidato não é técnico e a gente que tem que dar essa condição para ele estar caminhando, para ele estar pedindo voto, a gente que tem que dar esse suporte do que ele pode e o que ele não pode fazer no período eleitoral. E eu, Maria Tereza, brinco que para mim, quando começa o período eleitoral? O período eleitoral, as regras, ele começa no primeiro dia do ano das eleições. E tem todo um calendário. Mas o período eleitoral mesmo, ele começa no dia seguinte à posse do eleito. Porque é a partir daí que você tem, se você tem interesse em ser o candidato e vencer as eleições, é a partir do dia seguinte da posse do eleito que você não conseguiu se eleger, é você ir para campo. Tem que trabalhar. Começar o trabalho. Não tem jeito. Não tem jeito. E são muitas regras, né, Nádia? São muitas regras que mudam o tempo todo. Agora, quando a gente fala de campanha eleitoral, para quem está vendo a gente, a primeira coisa que vem na cabeça, principalmente nesse período, é esse tanto de propaganda eleitoral, né? Porque é onde você vê, você olha o rosto de algum candidato. E quando a gente fala em propaganda eleitoral, as regras elas não valem só para o candidato, para o partido, também vale para os eleitores e tem que ser observado. E muito pouco é falado sobre isso. O que o eleitor tem que observar? Ele pode fazer propaganda para o candidato dele? Como que ele tem que se comportar? Porque também tem consequência, né? Sim. E esse ano o foco está na desinformação. Né? Então, acho que o que o eleitor ele tem que se policiar ora, a informação que eu estou transmitindo é verídica ou ela é falsa? Porque se ele transmitir, ainda que nas redes sociais dele, uma informação falsa, ele pode ser penalizado. Então, regra geral para o eleitor, liberdade de expressão. Né? Eu posso dizer quem é o meu candidato, eu posso botar a imagem do meu candidato, eu posso valorizar o meu candidato, né? Eu posso pedir voto para ele, eu sou livre para fazer a campanha para quem eu quiser. Né? A liberdade de expressão é a primeira ideia para o cidadão, tanto, né, no mundo físico como no mundo virtual. E a gente sabe que o mundo virtual ele é muito rápido, né? A disseminação da informação, né? Muito rápida. Então, é ali que o eleitor tem que ter bastante cautela. Né? Por quê? Porque se você disseminar, né, se você propagar uma informação falsa, um fato inverídico, né, isso, o eleitor, sim, pode ser penalizado.
Porque às vezes o eleitor não sabe se ele está injuriando ou caluniando alguém. Ele está, estou fazendo isso em favor do meu candidato, mas estou denegrindo a imagem de outro. Né? Cuidado com as suas palavras. Cuidado com a informação que você está repassando. Porque se ela ficar configurada como um fake news, uma informação falsa, uma desinformação, né, uma injúria, uma calúnia em desfavor de alguém, de algum candidato, você pode sim ser responsabilizado, principalmente na esfera criminal, né, e na esfera civil, um ressarcimento, na esfera eleitoral, né, um direito de resposta. Então a gente tem que ter cuidado. O eleitor é livre para manifestar o seu pensamento, a sua expressão, mas tudo isso tem que estar ponderado, né, para você não violar o direito de outra pessoa, não imputar um crime a outra pessoa, não difamar outra pessoa e principalmente propagar informação falsa. E isso vale tanto para postagens quanto para comentários, por exemplo, no Instagram, no Facebook, discussões em grupo, também vale para esse tipo de abordagem? Sim, e olha uma coisa interessante, grupo de WhatsApp. Olha como funciona, gente. É muito interessante. O grupo do WhatsApp, se ele é um grupo privado, o que é um grupo do WhatsApp privado? É um grupo que ele está vinculado por alguma afinidade. Ah, é o meu grupo de trabalho, é o meu grupo de academia, é o meu grupo, né, do barzinho, é o meu grupo de amigos de infância. Esse grupo é considerado privado e ele segue as regras da extensão da residência, que é a liberdade de expressão. Aí, olha o outro grupo. Às vezes a gente entra em alguns grupos que não tem afinidade. É feito um grupo e quem quiser entrar, entra, um vai colocando o outro. Esse grupo que não é vinculado por afinidade, o tratamento dele é diferente perante a Justiça Eleitoral. Esse grupo é tratado como um ambiente público. E o que ali for divulgado, né, comentado, ele vai ser tratado como as regras de um ambiente público que vai se sujeitar a multas. Além de crime se configurar algum, mas tem multas. Sabe o que a gente vê muito? Eu pego uma pesquisa eleitoral desse grupo, ou até do meu particular, e coloco essa pesquisa na minha rede social ou começo a divulgar. Essa pesquisa eu não fui verificar se ela é registrada no Tribunal Superior Eleitoral. E aí a gente começa a divulgação de uma pesquisa não registrada. O que vai acontecer? Pode ser penalizado com multa. Tá vendo, gente? Tem que ficar muito atento, porque é um período que ele é muito sensível, né? Os ânimos estão latentes, né? Todo mundo querendo fazer campanha, querendo que seu candidato vença. E disseminar informação falsa, fazer comentário falso, participar de grupos. Esses grupos que não são por afinidade, que tem muitos, né? Sim. Quem quiser entrar, entra, e a gente vai falando o que quiser ali dentro. Tem que ter cuidado, porque esse espaço é considerado um espaço público e se sujeita a controle da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, né? Inclusive com incidência de multas, porque se for disseminado naquele espaço público. E aí, Nádia, essa multa, né? Por exemplo, eu sou eleitora, eu fui lá, disseminei uma notícia falsa, eu fiz uma propaganda que eu não podia fazer do candidato, enfim, e eu vou ser penalizada. O candidato ou o partido dele também vai receber esse tipo de penalidade? Olha, em regra, o que se verifica? Se o candidato beneficiado tinha como ter conhecimento daquele fato. E ele não precisa ser a prova robusta, não. Se o nome dele está naquele grupo, por exemplo... Ele já sabia. Ele já sabia. Se ele viu ou não, se ele mandou ou não, isso não vai ser... A Justiça Eleitoral não vai investigar, não. Aí vai apenar, né, com multa tanto o eleitor, vamos chamar de eleitor, como o candidato, e o partido político se caracterizar que ele também foi conivente de alguma forma. Eu acho que é uma regra até para falar assim, olha, eu não posso fazer, mas você pode, faça por mim, por favor. Né? Então, acaba que é uma forma de controle ali, de você não ter esse tipo de benefício. Então, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente acha assim, eu vou fazer isso porque eu vou beneficiar o meu candidato. E talvez o candidato
tá nem tendo conhecimento. Sim. E aí você vai, pratica um ato e o seu candidato vai ser penalizado, sim. Aí complica a vida de todo mundo. Né? De todo mundo. Então, aí a gente está falando aqui da propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral são diversas formas, né? A gente vê adesivo em carro, a gente vê bandeira, a gente vê propaganda na televisão, propaganda no rádio, live, internet bombando aí com campanha e tal. Mas esse ano tem um formato novo, né? Que a gente está vendo espalhado, principalmente. Aqui em Linhares tem um pouco, mas você vai à Vitória. Em cada trevinho, em cada esquina, tem aquelas bandeiras que eles chamam de wind banners, né? São aquelas bandeiras compridas agora que ficam ali na passagem. Você vê uma, mas às vezes você vê umas 10 juntas assim. E aí, Nádia, está dentro da regra, não está dentro da regra? Porque isso tem gerado uma certa polêmica aí nos grupos. Eu posso usar esse tipo de mídia? Não posso usar? Como é que está isso? Então, o tema bandeira é um tema interessante, porque ele não tem tamanho fixado na legislação. Você pode olhar de cima para baixo, de baixo para cima. O que a gente recomenda é que não se use uma bandeira a mais de 4 metros quadrados, porque pode causar o efeito visual do outdoor. Mas é um artefato, né, de propaganda eleitoral que não tem um tamanho especificado. Qual o tamanho que eu posso fazer a minha bandeira? Não tem. A legislação não disciplinou. Então a gente vê bandeiras de vários tamanhos, vê bandeiras quadradas de meio metro, né, quadrado, que é tamanho normal, vê na forma de losango. Então a bandeira, pela legislação, não tem um tamanho específico, mas ela não pode exceder a 4 metros quadrados. Bom, a bandeira também, ela não pode ser fixa. Mas então eu tenho que contratar um cabo eleitoral ou botar uma pessoa balançando a bandeira o dia todo? Como que eu vou fazer isso com a bandeira? Também não tem essa necessidade. Porque a bandeira ser uma bandeira móvel, né, ou seja, não poder ser fixada em determinado local, a legislação, na resolução, trouxe o conceito do que é um artefato, uma bandeira móvel. É aquela que vai ser colocada às, acho que 8 horas da manhã e tirada às 20. Isso é uma bandeira móvel. Mesa móvel. Então, desde que você tenha esse espaço, respeite esse espaço de tempo, esse é um material de publicidade móvel. Essas bandeiras que você colocou aí, que são, elas, eu não sei se é um peso, né, que colocam elas, né, se geralmente uma bandeira, tem um acho que é suporte pezinho, pesado, suporte, né? e elas então, ficam geralmente na esquina. Elas podem ser colocadas, desde que colocadas de manhã, retiradas no final do dia, não ultrapasse a 4 metros quadrados e não impeçam a livre circulação de pedestre ou de bicicletas, né, ou de veículos. E o que pode acontecer? Eu coloquei a minha bandeirinha lá, sozinha. Posso botar? Posso. Ah, mas chegou outro candidato. Se ele colocou a dele, eu vou botar a minha também, encosta do lado da minha. Aí o outro vai, não, vamos botar as duas do lado do prefeito, porque nós somos amigos do prefeito, do candidato a prefeito. Botamos. Aí o que a gente fez? Atrapalhou o trânsito. Né? O pedestre não consegue nem caminhar. Aí o que vai acontecer? Todas elas serão retiradas. E a gente vê também, às vezes, no piso tátil, né? Onde você tem ali o piso de acessibilidade, a bandeira ali no meio do piso. Você não pode ter qualquer tipo de obstáculo, porque quem usa aquele piso é justamente a pessoa com deficiência visual. A gente tem que ter essa sensibilidade também quando for colocar, não colocar nesse piso tátil, porque realmente vai impactar a livre circulação do deficiente visual, né? Então a gente tem que ter esses cuidados. Mas, de uma forma geral, desde que respeitado essas regras, a gente pode ter, sim, aquele tipo de bandeira, né? Que ela é fixa, mas a mobilidade não pode ser afetada. Ela pode ser retirada, ela tem que ser retirada e tem que ser recolocada no outro dia. Isso é muito importante, gente, porque a gente vê a bandeira dormindo na rua. Né? Não pode. Eles colocam e não tiram. Então tem que ficar atento para isso, porque se o candidato estiver deixando a bandeira lá, na rua, dormindo na rua,
pode ser multado, pode receber algum tipo de denúncia. E aí, agora, né, bate-papo rápido passa, bate-papo bom passa rápido, a gente está chegando ao final do primeiro bloco, só que no próximo a gente vai falar continuar falando dessa questão e de como que você denuncia, porque tem o pardal, a justiça eleitoral está ligada o tempo inteiro. Então você fica aí com a gente, que daqui a pouco a gente volta de novo para falar um pouco mais sobre propaganda eleitoral. O que pode, o que não pode, quais são as regras para a gente ficar bem atento nesse período, ok? É 1 minuto, a gente volta já. Olá, voltamos com o segundo bloco do Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, no YouTube. Eu sou a Maria Tereza Marianelli e hoje recebendo aqui a doutora Nádia Lorenzoni para falar de um assunto extremamente atual. Regras eleitorais, eleições 2024, bombando aí, né, Nádia? E a todo vapor. A todo vapor, e a gente tendo que ficar muito atento aí às regras. Ela já falou sobre o que o eleitor tem que observar, principalmente aí nas postagens, né, como que a gente tem que se comportar nessas postagens todas. Falamos muito sobre aí os candidatos, né, questão de como que eles também têm que se comportar. E agora, gente, vamos falar de uma questão aqui da propaganda eleitoral, porque a gente vê, né, eu estava falando das bandeiras antes do intervalo, onde que elas estão colocadas e tal, e aí a gente precisa prestar atenção na veiculação da propaganda eleitoral nos bens públicos e nos bens privados. Explica para o nosso, eu ia falar nosso leitor, explica para o nosso telespectador o que são, né, os bens públicos, os bens privados e como pode ser feita essa veiculação do material de campanha. Antes, que a gente não falou, as questões das bandeiras, se elas não forem retiradas, gente, tem multa de 2 a 8 mil reais. E isso quem vai pagar é o candidato, tá? Não é quem deixou lá não, porque provavelmente foi um cabo eleitoral dele, um eleitor amigo dele que fez a bandeira, mas quem vai pagar essa conta vai ser o candidato. É importante 2 a também. 8 mil reais. 2 a 8 mil reais é dinheiro pra caramba por bandeira, hein? Pensa bem. E outra coisa que é importante a gente falar também, Nádia, que qualquer irregularidade que o cidadão venha a ver na rua, né? Você averigou lá que essas bandeiras estão no meio do caminho, estão atrapalhando o trânsito, estão atrapalhando a acessibilidade, ou elas estão à noite na rua, você pode denunciar, né? E através do site da Justiça Eleitoral, tem um sistema lá que chama Pardal. Você vai entrar, vai redigir sua denúncia, é anônima, né? É anônima, é só você redigir a denúncia, você pode anexar foto, né? Porque o eleitor é o maior fiscal das eleições. Isso aí. Né? Então, se tiver algum candidato que está atrapalhando o trânsito, né, está cometendo algum ilícito eleitoral, o Pardal pode ser acionado. Se você joga Pardal, TSE Pardal, você vai já entrar no sistema e poder fazer a sua denúncia. E ficar atento, né, gente? Porque eu falo que é um período para a gente fazer a nossa escolha. Se a pessoa já está desrespeitando agora, pensa depois, né? É complicado, a gente tem que ficar bem atento aí. E os candidatos orientarem muito bem os seus cabos eleitorais, as pessoas que estão ali trabalhando para ele, para não ocorrer esse tipo de coisa, que é muito chato, né? Sim, eles têm que ter bastante cuidado, porque está todo mundo na corrida pelo voto, né? Isso aí. E só que a gente não pode cometer abusos, a gente tem que ter controle e respeitar a legislação. Visibilidade é tudo. E aí, então, vamos lá, voltando lá para a minha pergunta, né, sobre a veiculação de material de campanha nos bens públicos e bens privados, para as pessoas entenderem aí como é que funciona isso, essa regrinha chata. Bom, gente, a resolução, na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, ela é bem clara. O caput, né, que é o cabeçário, é assim, é proibido propaganda eleitoral nos bens públicos e particulares, exceto. Então, gente, qual é a regra geral? É proibido. Agora nós vamos para as exceções. Então, eu só posso fazer propaganda eleitoral nos bens públicos. Os bens públicos,
ou particulares, se a legislação permitir. Nos bens públicos, ela é proibida de qualquer forma, né? Então, o que são bens públicos? Praças, postes, a sede dos órgãos, né, estacionamentos. É proibido colar propaganda eleitoral, né, nesses estabelecimentos. E nos bens particulares, né, os bens das pessoas, no meu bem pessoal, na minha casa, na minha moto, no meu carro, o que eu posso colocar? Bom, você só pode colocar na sua casa adesivo na janela. O adesivo de 0,5 metro por 0,5 metro quadrado. Na janela. E uma janela por face. Se tiver 2 janelas na frente ou na lateral da sua casa, você não pode colocar. Você vai colocar em uma só. Então, você botou uma aqui e outra na esquina, se tiver. Beleza. Agora, no mesmo lugar, na mesma direção, um adesivo de 0,5 metro quadrado por janela. É por face da casa. Porque senão pode configurar efeito outdoor, não é isso? Porque a legislação só permite isso para evitar esse efeito, né, outdoor que tem sido coibido. Bom, então na residência, posso botar no portão? Não pode botar no portão. Porque o portão é muro. O portão é a continuidade do muro. O muro, ele tá ali na sua casa, na divisória, ele é tido como um bem público. Né? Porque ele está de frente para a rua. Tem um monte, não tem? Tem, gente. Eu vejo um monte. Não, e principalmente, sabe onde eu vejo? Agora você tem aquela divisória que é em blindex, né? Para a rua, o muro com blindex. As pessoas estão colocando ali, estão colocando vários adesivos, né, do candidato. Aquilo ali também não pode, né? Não pode. Então, muro, portão, poste. Não pode. Poste, Deus me livre, nem pensar. Não pode. Então, na janela, eu só posso botar um adesivo de 0,5 metro quadrado na janela. Bom, no meu carro ou na minha bicicleta, posso colocar? Posso também. O adesivo de 0,5 metro quadrado no carro, um em cada lado do carro, né? Esse de 0,5 metro quadrado, mas também posso botar no vidro traseiro um adesivo perfurado que pode cobrir todo o espaço do vidro. Então, esse maior só no vidro traseiro do veículo. Certo. Agora, do lado, posso botar um na janela e um na porta? Não. É um só de cada lado, de 0,5 metro quadrado. Perfeito. Aí, Nádia, assim, tô com o meu carro adesivado, tenho que parar e tenho que adentrar algum órgão público. Né? Vou estacionar lá dentro de um estacionamento de um órgão público. Posso fazer isso? Pode. Você, enquanto eleitor, né, você está fazendo a sua livre manifestação do seu pensamento, né, de quem você vai votar, e você pode estacionar, sim, o seu veículo dentro do estacionamento público. Você, né? Preciso tirar o bottom da minha camisa para entrar no estabelecimento público? Não preciso tirar. Né? Então, você não pode ali fazer campanha eleitoral, mas da sua forma silenciosa, você pode até votar com o bottom. Então, você pode adentrar. E se for seu local de trabalho? Você pode, por exemplo, se você trabalha numa secretaria de governo e tal, você pode estacionar seu carro ali adesivado? Então, como eu falei, a Justiça do Trabalho... a Justiça do Trabalho. Porque eu amo a Justiça do Trabalho, gente. A Justiça Eleitoral, ela tem mudado muito de entendimento. As eleições prefeito passada não podia. Essas eleições, a gente já tem visto decisões permitindo esse ingresso até dos servidores com seus veículos nos pátios oficiais. Né? São decisões novas, aí tem locais que o juiz entende que sim, locais que entende que não, mas a última que a gente viu do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, eles têm entendido que pode. Entendi. Perfeito. Agora aqui, pode ser que a próxima eleição não possa mais, mas essa eleição eles estão deixando. Tá podendo, essa eleição tá podendo, tá mais fácil. Agora vamos lá. Caminhada, caminhada, carreata, né, que os candidatos costumam fazer. Tem regra? Ou posso? Não, vou me organizar aqui com o pessoal, vou fazer uma carreata e tá tudo certo. Tem regra para ser observada? Quais são essas regras? Então, as caminhadas, se não for, elas podem acontecer. Há
uma ordem, né, prevista, uma regra, que só deve ser comunicada, né, à polícia 24 horas antes, para se ter controle, né, para pedir autorização não, para se ter controle, para evitar que grupos, né, que estejam na disputa não se choquem, né, para evitar conflitos mesmo. Então a regra é essa: eu quero fazer uma caminhada ou uma carreata, eu só faço um comunicado, né, dizendo qual é o meu percurso, o horário, para que outros candidatos, né, que tem aquela já primeira já com um itinerário, façam outro itinerário. Mas é só uma comunicação. E nas carreatas e nas caminhadas, a gente pode ter os mini trios, né? Pode ter um som, mas assim, tem que ter controle, porque não pode passar perto de escola, né? Em frente aos hospitais, se você tiver com esses sons. E também o limite é até 80 decibéis. E tem horário também? Tem os horários, né? Até as 20 horas também, depois também não pode acontecer. Respeitar mesmo, né, até a população, né? Mesmo que não tivesse as regras, eu acho que o candidato ele tem que respeitar o seu eleitor. É a questão do bom senso, do bom né? senso, do né? bom senso que a gente tem que ter, de não obstacularizar o trânsito, não parar ali. As pessoas têm que ir e vir, né? Você está passando, você está sendo visto, você está sendo ouvido, mas você não pode prejudicar prejudicar o coleguinha, né? Não pode. Sim, aí você pode fazer sua caminhada, pode fazer as visitações, né? Pedir seu voto, mas com respeito ao eleitor e até o eleitor que não vai votar em você. É isso aí. E aí, me vem outra questão aqui, que é muito interessante dessa eleição que a gente está vendo. Na anterior, que foi no período da pandemia, tinha alguma coisa, mas agora parece que com essa evolução digital, com inteligência artificial, que a gente vai falar também sobre isso, mas as pessoas estão usando mais a tecnologia e tem feito jingles com músicas famosas, né? Pode isso, Nath? Como é que funciona aí a questão do jingle, né, da música, de usar a música de famosos na propaganda eleitoral? Então, é bem legal, né? Às vezes a gente faz até uma lavagem cerebral, aqueles jinglezinhos que eles inventam. Mas você pode, desde que você tenha autorização expressa e prévia do dono da música, gente. Né? Você tem que ter autorização deles, você vai lá comprar, pagar direitos autorais para poder utilizar no jingle a música. Antes não tinha isso, né? O pessoal fazia qualquer música, não comunicava o titular da canção, nada. Agora não, a resolução é bem clara. Você quer utilizar no seu jingle a música de um cantor famoso, ainda que você vai colocar a sua letra, né? Você tem que ir lá pedir autorização para ele. Porque senão, se ele eventualmente questionar, você vai perder, vai ser retirado, vai pagar multa, né? Tem todas as consequências, inclusive, né, dos direitos autorais. Direitos autorais, que não é brincadeira, né? Também é uma forma de proteção, né? Ao direito autoral, do autor, né? Da música, né? Eu acho justo. A integridade também, tem isso também, né? Quando a gente fala de direito eleitoral, dependendo do tipo de modificação que você faça na letra, incide inclusive dano. Já pensou, gente, a sua música numa letra que você não gosta, que você achou horrível, e você, não, eu que produzi isso, mas eu não gosto dela, como é que ficou aqui? E você vai ter que tolerar? Então, respeita o direito autoral do artista, né? Do e pedir outro, autorização. Né? Perfeito. E aí, a gente falou do jingle, né, dessas transformações que são feitas. E aí, essa eleição é a eleição da inteligência artificial, né? Como que isso pode ser usado, Nádia? Eu posso usar a inteligência artificial na minha campanha? Eu posso fazer meu jingle com inteligência artificial, minha propaganda eleitoral com inteligência artificial? Como está funcionando isso aí? A inteligência artificial mudou tudo, né? Tudo. É fantástico, gente. Todo mundo está se valendo da inteligência artificial, né? Que é
você construir textos, né? Músicas, imagens, né? Eu confesso que eu tenho muita dificuldade ainda. ChatGPT na minha vida, eu até peço para ele fazer alguma coisa para mim, mas ele nunca faz de bom grado. Eu sei até falar sobre, mas fazer, eu prefiro eu mesma. Mas você pode usar sim a inteligência artificial. Mas você tem que informar o eleitor no início da propaganda, no início da música, né, se for em áudio, que aquilo foi produzido por meio de inteligência artificial. Agora, você não pode utilizar a inteligência artificial para fazer deepfake, né? Que é a falsa imagem ou voz de algum famoso. Ah, tá. Isso você não pode, né? Porque o deepfake é proibido, principalmente colocar a voz ou a imagem de alguém famoso conversando com um candidato numa propaganda eleitoral. Né? Isso, assim, é totalmente proibido. Então, o deepfake é proibido. Utilizar a voz ou a imagem de alguém. Você está falando de voz, eu tô lembrando aqui, sabe, de que mudando completamente de assunto, né? Mas eu falo que são as coisas engraçadas. Eu estava vindo para Vitória um dia, eu botei o Waze. E aí eu vi que tinha voz da Narcisa. Gente, que coisa engraçada. Tem voz de um monte de gente para te guiar no trânsito. É impressionante como que a inteligência artificial tá... Não é porque isso aí, você tem a voz de todo mundo, ele falando, até do Papai Noel. Então, assim, a inteligência artificial, quando você vê voz, eu não consigo identificar muito, não. Agora, quando são pessoas, sabe que você consegue observar nos detalhes? Se você olhar a mão, o contorno dos dedos não vai ser perfeito. Não vai ser perfeito. Os contornos, você consegue verificar que aquilo é produzido por uma inteligência artificial. É incrível quando você vê até memes, né? Os bonequinhos que tem na internet. Se você prestar atenção nos detalhes, tudo bem que assim, tem os perfeccionistas, né? Mas se colocar pessoas normais, né, para observar a mesma que fez, dá para você se apegar nos detalhes e perceber que é um deepfake aquilo. Entendi. Que é uma falsa imagem, né? A voz eu acho mais difícil, mas a falsa imagem dá para você notar. Perfeito. E bate-papo bom, passa rápido, a gente já chegou ao final do segundo bloco, que tá um bate-papo assim, ó, nota 10 sobre as regras, né, da eleição 2024. E a gente volta daqui a pouco. Fica aí com a gente, é um minutinho, a gente volta já para falar um pouco mais sobre campanha e regras da campanha eleitoral. É um minuto. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso bate-papo das 6, a Quinta da Lei aqui na TV Sim. Hoje falando sobre eleições 2024, regras, todos os tipos de observações que a gente tem que ter para fazer uma campanha aí limpa, lícita, né? E observando todas as regras jurídicas das eleições. E para isso, a gente vai rodar agora um vídeo, Nádia, do TSE, explicando aí como que se usa, né, o aplicativo do TSE 2024, falando do Pardal e do e-Título. Vamos lá, produção, roda aí o vídeo pra gente. Vou te fazer um convite. Bora ficar de olho nas campanhas eleitorais? É o seguinte, baixe a versão atualizada do aplicativo Pardal. Ele é gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS. E ó, ele já está prontinho para as eleições municipais 2024. Assim que fizer o download do aplicativo, você vai ter duas opções de login, o gov.br ou o e-Título. Caso a escolha seja pelo gov.br, é preciso habilitar o duplo fator de autenticação. Vem comigo no passo a passo. Faça o login no gov.br. Role a tela inicial e clique em Segurança da conta. Em seguida, clique em Verificação em 2 etapas. Depois disso, você vai para o Pardal. Agora, se a escolha for o e-Título, é só fazer o login e seguir o passo a passo que o aplicativo pedir.
Fácil, né? Quando você, eleitora, eleitor, tiver o registro da denúncia, você vai ter acesso às regras, como por exemplo, o que pode e o que não pode no uso de um alto-falante. Tem um formulário específico para abusos em propagandas na internet e nas ruas. E também, claro, outras irregularidades. E essas denúncias vão ser encaminhadas para os órgãos responsáveis. Nos casos de desinformação, o aplicativo tem um botão, que é esse que está aparecendo aqui na tela, que encaminha quem estiver fazendo a denúncia para o Sistema de Alerta de Desinformação Eleitoral, o SIAD. E aí, no caso, as denúncias com crimes eleitorais é para o Ministério Público Eleitoral. Mas só para você ficar atento, no aplicativo Pardal você precisa provar o que foi feito de errado. Pode ser uma foto, um áudio, um vídeo, tanto faz. Lá também você escolhe se a denúncia vai ser anônima ou não. E aí, tá esperando o que para baixar o seu aplicativo? É isso aí, viu? Justiça Eleitoral ligada, denúncia online aí para pegar tudo que tá errado, né? Não, a gente tem que ficar atento, todos nós, né? Nós somos eleitores, né? Nós somos os fiscais dessas eleições para garantir uma eleição legítima, né? Isso aí. Real Lisura, exercício do direito de voto. E eu lembrei que ele falou aí do uso dos alto-falantes, né? Uhum. E eu olhei no meu documento aqui, no meu papelzinho aqui, a gente não é até as 20, é até as 22 horas, gente. A gente tem que tolerar um pouquinho mais. As musiquinhas, né, quando passar na nossa casa, mas agora até melhorou, né? Que antes era carro de som para tudo quanto é lado, né? Agora a gente inteiro. escuta pouco. Agora não pode, né? Só pode durante caminhada ou carreata. Porque antes tinha piruinha rodando o dia inteiro que você... As músicas se encontravam e a sua cabeça ficava doida, né? Aquela confusão toda, né? Sim. Impressionante, mas que bom. Agora deu uma disciplinada. Isso aí. Então, aí a gente está falando aqui, falou do Pardal, mas tem também a questão do impulsionamento, que é interessante a gente falar, porque tem regra, né? Na propaganda na internet tem regra. O impulsionamento, ele pode ser feito livremente ou tem que observar alguma regra específica? Não. Olha só, o impulsionamento ninguém pode fazer para o candidato, não. O candidato que pode fazer. Né? Nem a pessoa jurídica, nem a pessoa física. Mesmo porque o impulsionamento é pago. Se você pagar, você está fazendo doação. Então, se tivesse essa possibilidade, inclusive, o candidato te encostar na prestação de contas dele que você doou alguma coisa para ele, que nada é de graça, né? Qualquer coisa que você faz para um candidato que é estimado em dinheiro é uma doação. Então, ainda que seja trabalho. Ainda que seja trabalho. Então, você tem que ficar atenta para esse tipo de doação. Bom, o impulsionamento pode ser feito pelo candidato, pelo partido político, mas o candidato tem que estar cadastrado. E ainda, o cadastro desse impulsionamento não pode ser aquele pago por. Quando você for impulsionar propaganda eleitoral, tem que vir, você tem que pedir um cadastro específico que esse impulsionamento é uma propaganda eleitoral. O pago por tá errado, tá? Tá errado. É só propaganda eleitoral. É específico para propaganda eleitoral. Então, o candidato pode fazer, ele pode impulsionar e aí ele vai fazer esse registro na prestação de contas dele. Agora, pessoas físicas e pessoas jurídicas não podem fazer impulsionamento. E o candidato também não pode fazer impulsionamento de fato negativo. Ou seja, eu só vou pagar impulsionamento para me elogiar, né, enquanto candidato. Falar da minha plataforma, das minhas propostas, do que eu tenho de bom. Eu não posso fazer uma propaganda denegrindo a imagem do meu concorrente e vou impulsionar. Isso não, isso é proibido, é penalizado, tem multa. Então não pode haver impulsionamento de fato negativo. Falando mal do coleguinha. Falando mal do coleguinha. Agora, gente, você quer melhor propagação do que você ser amigo de uma influencer digital? Pois é. Pensa uma influencer digital fazendo a divulgação espontânea, porque não pode ser paga não, tá? De um amigo dela, eu voto, ela pode falar? Pode. Ué, ela é uma cidadã, um cidadão comum. Pensa a Ivete Sangalo falando, eu voto em fulano, eu voto em ciclano. Que maravilha, né? Mas eles não podem cobrar para fazer essa divulgação. Tem que ser espontânea. É o meu candidato e é isso aí. E pronto. E aí, Nádia, eu vou
rapidinho, porque a gente já está chegando no final, mas a gente está falando aí das bandeiras, né, que está na calçada e tal. Vamos falar de bens de uso comum do povo? Como é que funciona aí a regra? Então, Explica a gente não acabou não falando, né, quando a gente falou das propagandas em bens particulares, que é do cidadão, os bens públicos, que é do poder público, né? Pode ser da União, Estado, município, e do bem de uso comum do povo. Qual é, gente? Esse bem de uso comum do povo é aquele bem particular, mas que todo mundo usa. Um shopping, uma loja, uma lanchonete, até os templos religiosos. Isso é bem particular, mas como é de uso comum do povo, ele recebe o mesmo tratamento de bem público, portanto, não pode haver propaganda eleitoral nesses bens. Perfeito. Inclusive, pessoa jurídica não pode fazer propaganda eleitoral. Né? Então... Porque senão vai configurar o quê? Doação. Né? Olha o que acontece muito. O candidato é convidado para uma reunião num bar de uma pessoa, só que ele não sabe que aquele bar está registrado o nome de uma pessoa jurídica. Não é do seu José ou da Dona Maria, está registrado o nome da pessoa jurídica. Aí ele só vai saber disso depois da reunião. Aquilo é doação de campanha, gente. Aquele espaço está sendo doado para ele por uma pessoa jurídica. Doação de pessoa jurídica é proibida. Então a gente tem que estar atento nessas questões, que eu acho que tem muita gente não se atentando. Não é simples e a gente tem que ficar atento e contratar uma boa assessoria, né, Sim, Nádia? sim. É isso aí. Então, gente, ó, muito obrigada, Nádia, muito obrigada por ter aceito mais uma vez esse convite. Espero que volte mais vezes. Vamos falar também de direito urbanístico, né? Mas eleitoral agora foi perfeito. Você é maravilhosa, sempre. Eu que agradeço, eu adoro estar aqui. É muito bom esse contato, né? Poder ter contato com o público, com você. Obrigado pelo convite. E estou à disposição. Eu falo que a gente está aqui para fazer uma coisa que é a missão da gente. Informação de qualidade, informação jurídica de qualidade. E tentar fazer da forma mais simples que chegue para todo mundo. Tá bom? Isso aí. Uma boa noite a todos. Gente, boa noite. Muito obrigada por terem ficado aqui conosco até agora. O Bate-Papo das 6 acontece de quarta a sexta aqui na TV Sim. Só que na quinta-feira, Nádia, o Bate-Papo das 6 trata do jurídico. Então a gente fala que é a quinta da lei, tá? Quem perdeu o nosso programa, amanhã, fala aí pro pessoal que amanhã vai ter reprise a partir das 6 horas da manhã. E no domingo os programas vão ao ar a partir das 15 horas, tá? Na TV Sim. É isso. Muito obrigada pela sua audiência, por ter ficado com a gente até agora. Até quinta-feira que vem. Se Deus quiser, fiquem com Deus e um bom final de semana. Obrigada.